Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso JW Podcast Fit. Ele é nosso exatamente por conta que a gente precisa de vocês para levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, senão a gente não consegue levar saúde, qualidade de vida, longevidade para as pessoas. Então a gente precisa que você se inscreva no canal, curte e compartilhe para o máximo de pessoas que vocês conseguir esse episódio. Estamos no terceiro episódio e a gente tem a honra de estar entrevistando o renomado Dr. Pedro Ferrari, que ele vem aí de uma especialização que é conhecida em Harvard e não é conhecida no Brasil. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas antes disso eu queria falar sobre o nosso patrocinador desse episódio, que é a farmácia Floraderm. Se você está procurando alta qualidade, comprometimento, profissionalismo e medicamentos específicos, individualizados para você, essa é a farmácia certa. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela. Você coloca o celular que vai cair direto no canal de atendimento deles. Lá eles vão tirar todas as suas dúvidas. Agora vamos para a parte mais importante, que é essa entrevista, essa conversa com o Dr. Pedro Ferrari. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, doutor. Como que você chegou à medicina? O porquê que você escolheu a medicina, a sua trajetória na medicina até aqui, os principais cursos, e falar para a gente, explicar o que é essa especialização aí em estilo de vida que você fez, que é reconhecida fora do Brasil e aqui ainda não. Em relação à escolha da medicina na hora do vestibular ali, não é muito interessante, eu estava meio perdido, não sabia muito bem o que fazer. E acabei escolhendo a medicina. Assim, eu sempre gostei de estudar. Estudar sempre foi uma coisa que me acalmava. Então, eu sempre gostei de estudar. Entrei na medicina, eu acho, por conta disso. Mais porque era o curso mais concorrido, eu era competitivo também. Aí entrei na medicina, não me encontrei na medicina. Até o terceiro ano, eu gostava de estudar, mas quando eu entrei no hospital ali, eu já vi que aquilo ali não era o que eu queria para minha vida. Pensei em largar a medicina. Aí meu pai e minha mãe na época não deixaram eu largar, falou, você vai se formar primeiro. Aí foi essa medicina tradicional, decorando nome de remédio, doença, tratamento. E assim, nunca pensei em fazer a medicina que hoje eu faço, porque na verdade não existia. A medicina esportiva, que tem uma relação, a primeira residência médica de medicina esportiva foi em 2009, ou seja, depois que eu já estava formado. Aí me formei, na época fui fazer alguns cursos, aí larguei, fui dar plantão, aí entrei naquela de dar plantão para ganhar dinheiro. E eu dava 36 plantão de 12 horas em 30 dias. É a realidade hoje dos médicos, né? O resultado disso foi que passei a dormir mal, a não comer direito, a não fazer atividade física e não ter controle nenhum sobre o meu estresse. E em 2 anos com essa vida, o resultado para o corpo foi... Entrei em depressão, estava tomando 4 antidepressivos por dia, estava com pressão alta, tomando remédio para pressão alta. Descobri que eu estava pré-diabético, estava obeso. Aí quando eu descobri que eu estava pré-diabético, foi quando me deu o desespero. Porque eu já tinha feito pós-graduação em endocrinologia, então eu já sabia o que significaria aquela pré-diabetes para os meus próximos 10, 15 anos, de falta de qualidade de vida e de tendência a viver menos. E aí foi quando eu entrei em desespero, numa crise psiquiátrica que eu tive lá, me caiu a ficha que aquilo tudo estava acontecendo na minha vida por conta dos últimos 2 anos que eu estava fazendo tudo errado, porque até então eu não tinha distúrbio nenhum. Aí foi quando eu resolvi mudar de vida, fui fazer um curso na Harvard, e voltei com a ideia de mudança de hábitos de vida. Aí eu fiz um protocolo de emagrecimento em mim, perdi 11 quilos em 21 dias, já normalizou minha pressão, já normalizou minha glicose, comecei a fazer atividade física, larguei todos os plantões na época para ganhar metade do que eu ganhava,
Graças a Deus deu tudo certo. Em pouco tempo eu já estava ganhando mais no consultório do que nos plantões. E aí começou a mudança de hábitos de vida. Hoje eu não tomo nenhuma medicação para ansiedade. Isso é o mais importante, né? É a época que eu tô melhor e não tomo nenhuma outra medicação para nada. Até um dos princípios dessa medicina é que nenhuma substância que não seja natural, ela vai te fazer bem em uso prolongado. Então, remédio, se você está tomando algum remédio, é sinal que você precisa mudança de hábitos de vida. Por quê? As substâncias que não são naturais, elas não têm metabolismo completo no organismo. Se elas não têm metabolismo completo no organismo, sempre vai sobrar alguma substância tóxica. E essa substância tóxica vai levar à inflamação crônica. Hoje nós sabemos que inflamação é o que vai levar às doenças da velhice. Alzheimer, Parkinson, doença cardiovascular, câncer, não é o tempo que nós vivemos, é o tempo que nós vivemos inflamado que vai produzir doença. Então, não existe vida saudável com o uso de medicamento crônico. Como também não existe vida saudável com obesidade. A obesidade é uma doença altamente inflamatória. Então, foi quando eu descobri, na verdade, eu descobri a medicina dos hábitos de vida para me tratar. E me tratei, deu tão certo em mim que eu comecei a passar para as outras pessoas. E aí hoje eu estou na melhor fase da minha vida, de lá para cá já fiz mais de 7 pós-graduação, tudo com o intuito de entender como é que o organismo funciona. Porque, na verdade, o nosso organismo ele é feito para funcionar. Ele não é feito para ficar doente. Ele fica doente por conta de tudo que nós estamos fazendo de errado em volta. E a vida hoje em dia está muito errada, né? E aproveitando já sobre você falar sobre inflamação, estilo de vida, você falando que já teve obesidade e tudo mais, a pergunta seguinte aqui é: como lidar com a obesidade, principais causas que atrapalham o emagrecimento? A obesidade é uma doença multifatorial e é importante também falar aqui que é a doença que mais mata no mundo. É o primeiro fator de risco para a doença cardiovascular, que são as doenças que levam a culpa pelo número de morte. E só para você ter uma ideia, é o segundo fator de risco para câncer, só perde para o cigarro. Então, a doença a obesidade é uma doença e ela tem que ser tratada. Então, é importante, quando a gente está obeso, procurar alguém que possa te auxiliar, porque tem muita coisa que pode fazer diferença. Entendeu? Um ferro baixo pode fazer diferença, uma vitamina D baixa pode fazer diferença, vitamina B baixa pode fazer diferença. Por exemplo, um ferro menor do que uma ferritina menor que 100. Isso aí já pode impedir você de emagrecer, porque atrapalha a tua geração de energia através da gordura e você tende a queimar músculo para formar energia, por conta que o ferro é o segundo maior, o músculo é o segundo maior depósito de ferro. Então, se está faltando ferro no sangue, a tendência é a gente queimar o que tem para jogar para o sangue. Mas voltando na pergunta, qual que é a maior dificuldade para emagrecer? Eu acho que a falta de informação é uma delas. Existem alguns erros que as pessoas cometem quando vão emagrecer e que é importante relatar. O principal erro que eu destacaria é confundir emagrecimento com perda de peso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Concordo. Emagrecer é diminuir porcentagem de gordura em relação à massa muscular. Então, uma perda de peso mal feita, você pode perder tanta massa muscular que a tua porcentagem de gordura suba. Se isso acontecer, todos os seus exames pioram, porque na verdade você perdeu peso e engordou. Segundo maior erro é achar que basta você comer menos caloria que você vai começar a emagrecer. Isso também não é verdade. O déficit calórico ele vai te levar à necessidade de gerar energia de algum lugar. Esse algum lugar pode ser a gordura, fazendo com que você emagreça, mas esse algum lugar ele pode ser também a proteína. Se queimarmos proteína, nós já vimos que nós estamos queimando músculo. Então, na verdade, você está engordando. Além disso, se queimar proteína, você vai queimar colágeno, então você vai ficar com sobra de pele, vai ter estria, vai envelhecer.
É aquelas pessoas que perdem muito peso e fica com cara de doente. Normalmente quem faz bariátrica depois de 40 anos fica pior do que quando antes. Por quê? Porque perdeu músculo e perdeu colágeno. Além disso, só para concluir, além disso, qual que é o segundo maior problema de se queimar músculo? Músculo é o que mais gasta energia no nosso corpo. Então, se nós queimarmos músculo, 67% de todo o nosso gasto energético, incluindo a atividade física, é só para manter massa muscular. Se você queima músculo numa dieta restritiva, a hora que você sai da dieta restritiva, qualquer dieta é hipercalórica para você. Então aí você tem o que o pessoal chama de efeito rebote, que é engordar em gordura tudo que perdeu em peso. Então é preciso ter um mínimo de conhecimento para não fazer besteira quando quer emagrecer. Porque emagrecer não é fácil, é mudança de hábitos de vida e às vezes fazendo errado, você acaba desanimando e desistindo. Então é importante saber alguns pontos fundamentais do emagrecimento. É o que eu falo, às vezes a pessoa emagrece de uma forma errada, quando ela estava um pouquinho gordinha, às vezes ela estava melhor do que quando ela emagreceu dessa forma errada, perdendo músculo e tudo mais. Aproveitando já essa puxada aí, a pergunta aqui E só abrindo um adendo, ela tá pior fisicamente, de olhar você já vê que tá fisicamente, se você for olhar os exames também tá pior. Porque se aumentou a porcentagem de gordura, os exames pioraram. Colesterol aumenta, inflamação aumenta. Mas conclui aí, desculpa te interromper. Não. Aí, uma coisa assim que a maioria das pessoas, principalmente quem está obeso, gosta de fazer essa pergunta, se é possível ser obeso e ser saudável. Não tem a mínima possibilidade de ser obeso e ser saudável. A obesidade é uma doença e ela leva a vários distúrbios no organismo que vão levar a doença, outras doenças, é aquilo que eu estava falando, que ela é a maior causa de doença cardiovascular, é a segunda maior causa de câncer, perde só para o cigarro. E, além disso, muitos distúrbios que atrapalham na qualidade de vida. A obesidade é uma doença altamente inflamatória. A gente já conversou aqui o perigo da inflamação, que é o que vai levar à doença. E, além disso, o tecido gorduroso é um tecido endócrino. Então, ele transforma hormônios bons, como a testosterona, em hormônios péssimos como a estrona, que é um hormônio que é altamente inflamatório, que retém muito líquido, que dá predisposição por doce, que dá fome. Então, o obeso, ele tem uma dificuldade muito maior de sobrevivência e muito maior de fazer o que tem que ser feito para ter vida saudável, que é as mudanças de hábitos de vida. Aprender a comer, aprender a fazer atividade física, aprender a dormir e aprender a controlar o estresse. É isso que vai dar saúde, é isso que vai dar qualidade e quantidade de vida. E o obeso tem dificuldade em fazer isso. Então não existe vida saudável com obesidade. Exatamente. É isso que eu falo para os meus alunos. E uma coisa assim que eu falo, tem como você minimizar os seus problemas. Por exemplo, você é um obeso que come completamente errado e você não faz nada de atividade física. Aí esse obeso, ele nem começa a fazer uma atividade física ou uma dieta porque ele acha que ele vai ter que abrir mão de tudo. Aí no caso eu falo, é melhor você melhorar 50% da sua alimentação e fazer treino de musculação para você melhorar a sua força e o seu gasto calórico e você emagrecer um pouco. Por mais que ele não vai mudar o padrão de obesidade dele, ele é um obeso mais saudável do que ele era antes. E aí, depois desse tempo que ele virou um obeso um pouco mais saudável, a chance dele mudar esses hábitos para melhor subsequente é maior. Porque a grande maioria que eu vejo muito, acho que você deve perceber lá também, é que essas pessoas, quando elas já têm esse hábito completamente errado, quando elas pensam em tudo que ela tem que mudar, ela já desiste antes de começar. Isso aí é muito interessante por dois motivos. O primeiro é que, assim, são mudanças, às vezes, simples na vida que já trazem grandes diferenças. Por exemplo, a musculação, ela é anti-inflamatória também. Cada contração muscular que nós estamos fazendo lá, nós estamos liberando miocinas que são anti-inflamatórias.
A inflamação é a causa de vários distúrbios que atrapalham na qualidade de vida. A própria depressão vem devido a uma inflamação cerebral que produz menos neurotransmissores. Então, à medida que você consegue introduzir uma coisa na vida dela, ela já começa a ver o benefício daquilo e acaba no fim virando bola de neve e começa a consertar tudo. Então, é muito importante colocar na cabeça do paciente que mudanças simples são capazes de trazer benefícios gigantescos. Além disso, é importante também a gente discutir uma coisa meio filosófica aqui, que é que hoje se confunde muito felicidade com prazer. Felicidade não tem nada a ver com prazer. Prazer é algo momentâneo e, por definição, vai durar pouco. Então, a pessoa, por exemplo, que come doce e confundindo aquele comer doce com o prazer de comer um doce com felicidade, é uma pessoa que ela está predestinada ao fracasso. Por quê? Porque ela vai buscar aquele doce toda hora para tentar ficar toda hora com aquela feliz sensação do prazer. O que é impossível. Se ela comer doce toda hora, aquele doce já não vai gerar mais prazer para ela. Tem que comer mais, né? Isso. Então aí entra o lado da felicidade que é mais espiritual. O cara que tem um hábito saudável e faz uma dieta regrada, que está trazendo saúde, ele está regulando o organismo dele, produzindo todos os neurotransmissores dele e, graças a isso, ele está tendo uma sensação de saciedade mais adequada. Além disso, o dia que ele furar a dieta, o prazer que ele vai ter vai ser muito maior do que quem faz tudo errado todo dia. Então, na verdade, é igual a história do sapato apertado. O cara está com o sapato apertado, a hora que ele tira o sapato, ele tem a sensação de bem-estar daquilo ali. Então é importante saber que a pessoa também só pode ter prazer se ela fizer as coisas de forma moderada. Ela não vai ter prazer buscando todo dia a mesma coisa. Que é o que vira bola de neve, o cara fica doente, a doença traz a infelicidade. E é o que o reflexo do mundo atual, né? Hoje nós vivemos num mundo que 60% da população está com sobrepeso. 70% tem algum grau de estresse. Então, se nós fizermos o que todo mundo está fazendo, nós vamos ficar doentes. Se você não quer ficar doente, você vai ter que aprender a falar não para quando te chamarem para beber em dia de semana, te chamarem para comer doce toda hora. A felicidade e a vida saudável, ela está na contramão do que todo mundo está fazendo. Porque se a grande maioria da população está doente, é sinal que tudo que nós estamos fazendo está errado. Exatamente. E aí, sobre falar sobre fazer o que quer fazer, as pessoas acho que confundem também liberdade com fazer o que você quer fazer. Porque liberdade, na minha opinião, você vai concordar comigo, é você ter a sua escolha em cima de um raciocínio lógico. Agora, quando você come um doce ou quando você bebe uma cerveja pelo prazer, pelo desejo de fazer aquilo, você não está tendo controle sobre você mesmo. Então, isso não é uma vida livre. Vida livre é você poder fazer as suas escolhas. É justamente isso. Era mais ou menos isso que eu estava querendo falar. Porque, na verdade, é o seguinte... Quem tem liberdade sou eu, por exemplo, que estou fazendo a minha dieta certinho todos os dias da semana e eu sei que eu posso ir lá no restaurante comer o doce que eu quiser que não vai fazer mal para mim. O obeso que está comendo doce todo dia, ele está comendo esse doce todo dia com culpa. Porque ele sabe que aquilo ali não é o melhor para ele. Não tem liberdade O organismo dele tá todo desregulado por conta daquilo ali. Então ele não tem liberdade. Não tem, ele é controlado pelas emoções que ele está comendo. Aí uma pergunta aqui, que é bastante importante nesse cenário aí de obesidade, a gente falar sobre o sedentarismo, para você falar um pouquinho sobre as atividades físicas, principalmente musculação e aeróbio. Eu costumo falar que a atividade física é a pílula da juventude. Por quê? A musculação ela vai te dar massa muscular. Massa muscular, a perda de massa muscular,
é uma das principais coisas que vai nos incapacitar na velhice. A partir dos 40 anos de idade, se nós não fizermos nada, e muitas vezes fazendo tudo errado, isso acontece bem antes, nós vamos começar a perder 10% da nossa massa muscular por década. Com 20% a menos de massa muscular, você já não está levantando da cama. Com 30% a menos, já não é compatível com uma vida saudável. Então, a musculação, ela vai na contramão disso, ela vai segurar e manter e aumentar a tua massa muscular. Então, é possível você chegar com 70 anos com uma musculatura de um cara de 20. E isso vai te dar a força, a capacidade de levantar da cama, a capacidade de ir no banheiro do cara que tem 20 anos. Principalmente livrar das dores, né? Porque o músculo ele é o suporte ali, né? Sim. E aí vem a atividade aeróbica também, que a atividade aeróbica, o que ela vai fazer é aumentar a efetividade e o número de mitocôndrias, que é a segunda coisa que mais vai incapacitar na velhice. À medida que nós vamos envelhecendo, o número de mitocôndrias e a efetividade dessas mitocôndrias, elas vão caindo. As mitocôndrias são as organelas que geram energia em todas as células do corpo. Então é por isso que o idoso ele vai ficando mais lento em tudo que ele vai fazer. Ele tem uma capacidade de raciocínio mais lenta, ele tem uma capacidade de locomoção mais lenta, ele tem uma velocidade de reação mais lenta. Isso é uma das características da velhice. E a atividade aeróbica aumenta a efetividade e o número de mitocôndrias. Então quem pratica atividade aeróbica regularmente, ele tem a capacidade de chegar na velhice com uma efetividade maior. Então, a atividade física, assim, dos 4 hábitos de vida, talvez para a longevidade seja o mais importante. Depois dos 40 anos, é mandatório fazer musculação para segurar a massa muscular e pelo menos 2 a 3 vezes por semana fazer uma atividade aeróbica. E que aqui que vai ser a pergunta subsequente, que a atividade física, a musculação, por exemplo, ela é um dos principais, igual você disse, e eu acho que ela dá suporte para todos os outros, que um dos outros pilares mais importantes aqui, que acho que você vai concordar comigo, que é o sono. Quem faz atividade física acaba dormindo melhor, e eu gostaria que você falasse sobre o sono em si. É durante o sono profundo que nós produzimos os principais hormônios que nos ajudam. Então, GH, por exemplo, é produzido 90% durante o sono profundo. O GH é um hormônio que ajuda a emagrecer, ajuda a ganhar massa muscular, ajuda a dar sensação de bem-estar. Uma noite mal dormida, você pode aumentar o teu nível de grelina, que é conhecido como hormônio da fome, em até 70%. Ou seja, uma noite mal dormida, no outro dia você já tende a comer mal. Comendo mal, você já tende a gerar inflamação. Gerando inflamação, você já tende a ficar mais sedentário. E isso tudo vira uma bola de neve que vai fazer com que você durma mal de novo. E aí é ciclo vicioso. Uma coisa vai atrapalhando a outra e a hora que vê, está doente. Só que do mesmo jeito, que é aquilo que nós estávamos conversando, do mesmo jeito que é bola de neve para estragar, é bola de neve para consertar. Então, se a pessoa está dormindo mal, de repente você põe ela para dormir bem, as coisas já começam a melhorar, ela já tem um incentivo para a mudança de hábitos de vida. E aí é interessante falar sobre higiene do sono, né? Existem algumas características que a gente pode ter para melhorar a qualidade do sono. Eu destacaria pelo menos 5. Qualquer soneca acima de 40 minutos durante o dia pode te atrapalhar no sono profundo. Então, evitar sonecas altas. Iluminação do quarto. A melatonina, que é o hormônio indutor do sono, ela só é produzida e só é ativada na escuridão total. Então, luz de ar-condicionado, luz de TV, tudo isso celular, que as pessoas estão demais celular hoje. pode atrapalhar. Em relação à atividade física, a atividade física melhora a qualidade do sono. Só que tem que tomar um pouco de cuidado com a atividade física aeróbica muito perto do sono. Porque a atividade aeróbica, ela libera catecolamina. Catecolaminas são hormônios que nos ativam, então pode atrapalhar um pouco do sono. E aí entra o problema da cafeína também depois, perto do horário de dormir, que também libera catecolaminas, pode atrapalhar o sono.
E horário do sono. O sono também tem horário certo para dormir. Tá? O GH, por exemplo, ele é produzido só durante o sono profundo e tem que acontecer entre as 2 e as 3 horas da manhã. Porque a partir das 4 horas da manhã, o cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai dar um pico natural às 8 horas, ele já começa a subir. E isso inibe a produção do GH. Então, se você deixar para ir dormir muito tarde, você não vai produzir GH adequadamente e vai ter as consequências disso depois. Tá? E rotina também, eu acho que eu falei 6. Rotina é fundamental. A melatonina também regula o nosso ciclo circadiano. Então, se nós acordarmos e dormirmos todos os dias no mesmo horário, o organismo vai começar a produzir o hormônio naquele horário para você começar a dormir. Então, a rotina ela é capaz de regular a quantidade e a qualidade do teu sono. Acho que uma coisa importante para falar sobre o sono, que me veio à cabeça aqui agora, muitas pessoas hoje em dia, com essa correria, com esse estresse, as pessoas gostam de beber uma cerveja, um vinho antes de dormir, porque fala que pega no sono. Eu gostaria que você falasse sobre beber esse álcool antes de dormir. Na verdade, o álcool ele faz muito mal, tá? O álcool não é para o dia a dia, o álcool é para exceção, é aquilo que nós estávamos falando. A nossa rotina tem que ser saudável. O que você faz de vez em quando não vai falar nada a respeito da tua saúde. Agora, tudo que você fizer mais que 2 vezes na semana já virou rotina. Então, álcool é no máximo 2 vezes na semana. O álcool ele tem o efeito tóxico do aldeído, que vai gerar inflamação e é catabólico muscular. O álcool ele tem o efeito tóxico da própria desidratação do álcool, que também queima massa muscular. O álcool ele tem o efeito rebote de retenção líquida nos próximos dias. E também tem um efeito rebote na produção de neurotransmissores. O álcool ele gera ali a euforia, mas depois que passa esse estado de euforia, você tende a ter uma queda de dopamina, de serotonina. Então, as pessoas mais sensíveis à depressão, normalmente, a hora que sai da bebedeira, entra numa fase mais deprimida. Então, beber para dormir, você está no caminho errado. Vai dormir mal, porque também isso é importante falar sobre... Deita e apaga, mas no meio da noite não dorme direito, né? É isso que a gente ia falar. Tem uma diferença entre dormir e entrar no sono profundo e estar sedado. Esses remédios também para dormir que são sedativos, muitas vezes você fica deitado ali, mas não entrou no sono profundo. Não adianta nada. É no sono profundo que a gente produz os principais hormônios que nos ajudam. Continuando aí, a gente falou sobre o sono, e é uma coisa, como você disse, que é uma bola de neve, agora é o gerenciamento do estresse, que eu acho que tudo vai melhorar, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre o estresse, porque hoje as pessoas vivem muito estressadas, né? O estresse talvez seja o maior problema hoje da humanidade, é aquilo que nós estávamos falando, 70% da população tem algum grau de estresse. Embora isso aí seja comum, isso aí não é normal. O organismo não foi feito para ficar doente. O organismo foi feito para funcionar. Ele não funciona por conta de tudo isso que nós estamos fazendo errado em volta. E aí entra tudo, tá? Inclusive tem um trabalho recente que é uma revisão de todos os tratamentos para depressão, ansiedade e estresse. Quem pegou em primeiro lugar em efetividade em até 12 semanas de tratamento foi a atividade física. Então, a atividade física ficou 50% mais efetivo do que antidepressivo. E em curto período de tempo, porque 12 semanas é considerado curto período de tempo. Em longo período de tempo, nós sabemos que medicamento não serve para nada. Agora, em curto período de tempo, o medicamento poderia amenizar e poderia ter um efeito mais rápido do que a atividade física. Mas, mesmo assim, a atividade física ficou em primeiro lugar. É aquilo que nós estamos falando. Cada contração muscular lá está produzindo miocina, está desinflamando o cérebro. Uma das causas de produção desregulada de neurotransmissores é inflamação cerebral. E o que eu acho que é a grande causa desse problema de 70% da população com algum grau de estresse: excesso de informação. Hoje nós vivemos num mundo que 24 horas por dia nós estamos gerando informação e estamos absorvendo informação. A informação
ela causa distúrbios de ondas eletromagnéticas, que são as responsáveis pela produção de neurotransmissores, que te deixam em estado de alerta. Então, a informação faz você produzir mais catecolaminas, faz você produzir mais dopamina, o próprio hormônio do estresse, que é o cortisol, sobe com a informação, que poderia ser interessante. Por quê? Porque vai aumentar teu poder de concentração, vai aumentar a tua velocidade de reação. Agora, o grande problema é que nós temos que estar contrabalanceando esse estado de alerta com estados de relaxamento. E como nós estamos sendo 24 horas por dia bombardeado com informação, a gente fica só em estado de alerta. E isso, num primeiro momento, vai levar ao estresse agudo, que é aumento de irritabilidade, insônia, dor muscular vinculada ao excesso de contração. Tudo isso aí é devido a esse excesso de informação. E se isso persistir... Ansiedade, né, que está em alta aí. É tudo sintomas que pode estar vindo de um excesso de informação. Tem outras coisas, mas o que eu acho que está pegando mais no mundo de hoje é isso. E isso aí também, se você manter nesse estado de alerta 24 horas por dia, com o tempo você vai evoluir para estresse crônico. O que é isso? Como você está entrando em estado de alerta 24 horas, não está entrando em relaxamento, você entra em fadiga cerebral. Então, além de todos os problemas de estresse agudo, você passa a ter o problema de estresse crônico, que é a falta de hormônios de concentração devido à fadiga cerebral. Aí você tem cansaço exagerado, perda de disposição, sonolência, principalmente entre as 16 e 18 horas. Então é o que eu sempre costumo falar para os meus pacientes. Também não adianta você querer sair do convencional e trabalhar 14 horas por dia. Porque com o tempo você vai evoluir para o estresse crônico e você vai deixar de render. Você vai começar a render muito menos. E aí o que você faz em 14 horas, antigamente você fazia em 4. E aí vira bola de neve. Porque cada vez você tem que trabalhar mais, cada vez você tem menos condição de trabalhar. Então, aí é interessante a gente falar isso também. O que naturalmente nós podemos fazer para tentar controlar esse excesso de informação que está pegando todo mundo? Meditação. O lado científico da meditação é que são técnicas para eliminar excesso de informação. Porque mesmo quando a gente fecha o olho, a gente fica indo para o futuro, para o passado e enchendo a cabeça de informação. A meditação são técnicas que durante a meditação ali você vai eliminar um pouco esse excesso de informação, vai baixar as ondas eletromagnéticas, vai produzir neurotransmissores como a serotonina, que são do relaxamento, e os trabalhos científicos têm mostrado que 2 a 3 semanas de meditação diária por 20 minutos já é capaz de regular níveis de cortisol e aumentar a produção de níveis de neurotransmissores da saciedade, como a serotonina. Então, hoje, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, todo mundo tem que meditar. Se for muito ocupado, vai ter que meditar mais, porque o excesso de informação vai ser maior. Acredito muito nessa parte de meditação e está muito em alta mesmo, bastante pessoas falando. E muita gente começa e aí ela não consegue se concentrar e entrar no nível ali de meditação e elas acabam desistindo. E eu já falei, eu falo até para minha namorada isso é treinamento. Você tem que fazer, você tem que estudar sobre, você tem que aprender a fazer meditação. Você não vai a primeira vez, principalmente ela que é ansiosa, você conseguir entrar num grau de meditação ali, né? Sim. Isso aí, eu tenho um livro, né, sobre mudança de hábitos de vida, que é 40 dias para se mudar de vida. Tá saindo a 2ª edição agora, não foi publicada ainda. Mas a primeira coisa que eu falo sobre meditação no livro é isso. Fala, você vai sentar para meditar, você vai pensar em tudo menos na técnica da meditação, porque tua cabeça vai vagar. E isso é normal. Você não pode ficar nervoso por conta disso, porque senão a meditação vai te atrapalhar.
Você tem que entender que isso é normal. A hora que lembrar que você está meditando, você volta para a técnica. Com o tempo, você vai começar a vagar menos. Mas ali nos primeiros dias, você vai ficar 20 minutos sentado, vai meditar 2, 3 minutos. Exatamente. Ó, e falando sobre tudo isso aí, a gente não poderia deixar de falar sobre a alimentação saudável, né? Macro, micronutrientes, que eles são importantes nisso aí tudo que a gente está falando. A alimentação talvez seja, principalmente em relação à obesidade, a mais importante, né? 70% do problema vem da obesidade. Hoje nós sabemos que a alimentação ela causa vários distúrbios hormonais. Hormônio é o que regula tudo, então através da alimentação a gente tem a regulação dos nossos hormônios. E no meu livro eu comento vários distúrbios, por exemplo, em relação à alimentação que podem te levar para o processo de doença. Um dos distúrbios é o da insulina, que talvez seja o mais importante. A insulina é o hormônio que mais forma gordura no corpo humano. E o que faz a insulina subir não é a quantidade de caloria dos alimentos, é a qualidade deles. É a velocidade com que o açúcar vai ser liberado na corrente sanguínea que vai dar ou não o pico de insulina. A insulina, além de ser o hormônio que mais forma gordura no corpo humano, é um hormônio extremamente inflamatório. A inflamação ela leva a vários distúrbios, inclusive a resistência à leptina. Isso aí vai dar fome exagerada, predisposição por doce e predisposição por massa. Então, depois do primeiro pico de insulina com erro, você passa a ter mais tendência a engordar com qualquer coisa que você comer e mais tendência a errar. Então, isso vai virar um ciclo vicioso que vai levar à obesidade, que é aquilo que nós estávamos falando, que é a doença que mais mata no mundo. Além disso, é através da alimentação que nós vamos ter o consumo dos micro e macronutrientes. Então, por exemplo, um ferro baixo, o ferro ele é responsável por mais de 180 reações químicas no nosso organismo que são fundamentais. Por exemplo, você pode, devido a um ferro baixo, ter problema tiroidiano com hormônio tiroidiano normal, porque o ferro converte T4 em T3, que é o T3 que é o hormônio ativo. Então você pode estar com T4 e TSH normal e estar com um problema de tireoide. Um selênio, uma vitamina B12 baixa, tudo isso pode te levar a um problema de depressão, por exemplo. O selênio é cofator para a formação de serotonina, o complexo B é cofator para a formação de serotonina. Então, se, por exemplo, está na moda fazer dieta vegana, a vitamina B e o ferro, a principal fonte é a proteína animal. Se você está fazendo sem acompanhamento uma dieta vegana, é bem provável que você vai evoluir no futuro aí para queda de cabelo, perda de massa muscular, depressão, tudo isso vinculado, por exemplo, a só uma vitamina, que é a vitamina B12. A vitamina B12 ela é cofator da formação do DNA. Então, todas as proteínas do corpo precisam dela para fabricação. Depois de água, o que mais tem no corpo é proteína. Então, se você está com uma vitamina B12 baixa, você pode evoluir até para demência por falta de neurotransmissores. Então, a alimentação ela é fundamental para ter uma boa qualidade de vida. E o que hoje nós estamos vendo é uma alimentação rica em caloria e muito pobre em nutrientes. Vazias. Que é, na verdade, o que está causando o que é mais difícil de tratar no consultório, que é o obeso de baixo peso. É o obeso desnutrido. Ele come muita caloria, mas muitas vezes sem nutriente nenhum. Show. Acho que a gente já respondeu essa pergunta aqui, mas é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Eu acho legal falar sobre ela de novo. Qual é o melhor exercício físico para emagrecer? Isso aí eu até estava comentando com a minha namorada antes de vir para cá, porque ela comentou de um vídeo antigo meu, que com a primeira entrevista que eu dei, eu acho que na TV, há 15 anos atrás. E que na época foi muito polêmica, porque há 15 anos atrás, quando eu comecei a falar que musculação é o que emagrece,
que aeróbico não ajuda a emagrecer num primeiro momento e pode até atrapalhar. Isso aí virou uma polêmica na internet, o pessoal me chamando de burro. Agora, de lá para cá, isso aí já mudou muito. Porque assim, de lá para cá já saíram inúmeros trabalhos mostrando que não existe outra forma de emagrecer do que dieta restritiva e musculação. A musculação, ela vai te ajudar a segurar a massa muscular, que é a principal preocupação que nós temos que ter sobre dieta restritiva. A dieta restritiva te leva a tendência a queimar a massa muscular. E a musculação vai segurar essa massa muscular. A atividade aeróbica é para outra coisa. A atividade aeróbica é para te dar preparo físico. E a atividade aeróbica... Ela soma, né? O músculo que você ganha na atividade aeróbica é a fibra do tipo 1. Essa fibra ela tem volume insignificante. Então, se você faz aeróbico exagerado com dieta muito restritiva, você pode queimar a fibra do tipo 2, que é a que tem volume, e não vai compensar com a fibra do tipo 1. Isso vai te levar a uma baixa na tua massa muscular. E para você ganhar preparo físico, você vai levar aí pelo menos uns 60 dias. Então, emagrecimento em curto período de prazo, aeróbico não ajuda e pode atrapalhar. É musculação e dieta restritiva. Show de bola. E o que eu acho mais difícil, assim, ainda a gente tá afirmando aqui nesse podcast de novo, tem muitas pessoas falando que a musculação é mais importante, que o exercício aeróbio não emagrece. Tem pessoas que ficam na esteira horas e você vê que a pessoa não emagrece, mas tem pessoas que têm dificuldade de tirar isso da cabeça. Tem algumas lendas na medicina que é difícil quebrar. Só que nós estamos batendo aí na tecla disso aí já tem mais de 20 anos, então hoje já mudou muito. Agora, antigamente, quando eu falava isso aí, parecia que eu era criminoso. Os caras da academia queriam me matar. Mas hoje vai mudando. Tudo na medicina é assim. Vai evoluindo, né? A hora que sai uma informação que contraria o que a maioria das pessoas pensam, aquilo gera muita polêmica, e aí, num primeiro momento, fica difícil de falar. Só que você está baseado ali em evidência, está baseado em estudo, você tem que falar. Porque aos poucos aquilo vai entrando na sociedade e depois vira normal. Aí parece que todo mundo sempre falou e que aquilo lá sempre foi verdade, que você não falou nada demais. Só que assim, num primeiro momento, às vezes você causa tanta polêmica que você fica até visto de maus olhos por algum setor da sociedade. Mas tem que assumir o risco, né? Tem. Agora aqui, ó, a gente vai falar sobre substâncias tóxicas. A gente já falou um pouco sobre o álcool, mas aqui tá sobre álcool, fumar e o açúcar, na verdade, né? O cigarro, assim, hoje eu acho que já tem bastante informação sobre isso. O cara que para mim, que fuma, ele tá querendo morrer. E agora tem o Viper lá, faz tão mal quanto. O problema do cigarro, do Viper, é que são, por exemplo, no cigarro são 4.000 substâncias tóxicas. Tudo que nós temos que fazer na medicina para se viver mais e melhor é controlar a inflamação. Aí você vai colocar para dentro todo dia 4.000 substâncias tóxicas. Vai ficar doente. O cigarro vai aumentar a incidência de todos os tipos de câncer, vai aumentar a incidência de obesidade. Isso é interessante falar também. A obesidade só existe porque existe inflamação. O tecido gorduroso ele produz a leptina. A leptina é um hormônio que aumenta o metabolismo basal e inibe a fome. Então, teoricamente, a obesidade não era para existir. À medida que nós vamos engordando, a leptina vai subindo e nós vamos tender a começar a emagrecer. Agora, o obeso ele tem a leptina muito alta e mesmo assim tem fome e tem metabolismo basal baixo. Por quê? Principalmente por conta de inflamação, que leva à resistência à leptina. Então, um dos grandes segredos para se emagrecer, por exemplo, é entrar com várias substâncias que são anti-inflamatórias para diminuir a tua resistência à leptina. Aí o teu próprio hormônio começa a te emagrecer. É por isso que, por exemplo, lá no consultório,
às vezes eu pego um paciente lá que foi querer emagrecer por conta própria, tomando Ozempic em dose máxima, não estava conseguindo fazer nem dieta normocalórica, mesmo tomando inibidor do centro da fome. E aí, a hora que a gente regula todo o organismo dele, às vezes com dose mínima de Ozempic, ele consegue fazer uma dieta máxima, que é a iminência do jejum. Então, a controle inflamatório é o que a gente precisa fazer para viver mais e melhor. Então, se você colocar uma substância que está aumentando a inflamação, é pedir para morrer. Em relação ao açúcar, os picos de açúcar já geram inflamação, e o pico de açúcar vai elevar insulina, que é um hormônio altamente inflamatório. Então, isso aí também vai gerar inflamação, e se isso aí for por período prolongado, vai levar a todas as doenças da velhice. Alzheimer, Parkinson, doença cardiovascular, câncer. E aí é interessante falar uma coisa. O pico de insulina vai subir a insulina de forma momentânea. Mas se você der esses picos de insulina constantemente, isso aí vai levar à obesidade. A obesidade leva à inflamação. A inflamação associada a fatores genéticos pode levar à resistência insulínica também. Então, a tua insulina basal, ela já fica muito mais alta. Aí você já fica inflamado sem dar o pico de insulina, Ela porque sempre vai ficar a alta. basal já está alta, que é uma das coisas que muitas vezes a gente precisa tratar no obeso para ele conseguir emagrecer. E é até assustador, né? Porque tudo isso que a gente está falando, você vai pegar aí, tem um número grande de pessoas que elas estão comendo açúcar em excesso, fumando, bebida alcoólica, não faz exercício, não se alimenta bem, tá super estressado, não dorme direito, a hora que vai ver tá com essa cascata e a pessoa tá fazendo tudo isso e não tá vendo o meio que ela tá entrando, né? É bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra, a pessoa vai ficando doente, e é por isso que nós vamos ser a primeira geração que vai começar a morrer antes dos pais. Já tá morrendo, né? E aí vem a grande polêmica, né? Porque nunca se teve tanta medicação no mercado. Tem medicamento para tudo. Esses dias eu vi um medicamento que substitui a atividade física. Então, assim, é tanta coisa que chega a ser piada. E nós chegamos num momento da medicina que tem remédio para tudo, e nós estamos tendendo a morrer mais cedo. Então, assim... A pessoa toma remédio para ficar acordado, depois toma remédio para dormir. É isso. Por exemplo, na década de 30 nós tínhamos 9% de sobrepeso na população. Hoje nós temos 60% de sobrepeso na população. Na década de 30 não tinha remédio para emagrecer. Hoje tem centenas de medicamentos que podem te ajudar a emagrecer. Então remédio não emagrece ninguém. Remédio não trata depressão. Você não vai encontrar uma pessoa que ficou curada de depressão, ansiedade e estresse com o uso de medicamento. Para que serve medicamento, então? Medicamento, na medicina que eu faço, só serve para uma coisa: minimizar sintomas durante um curto período de tempo para você conseguir mudança de hábitos de vida, que é o que vai fazer com que você viva melhor, tratar a raiz do e problema. mais tempo. Então, por exemplo, existem algumas coisas que precisam ser tratadas para emagrecer. Resistência insulínica é uma delas. Ansiedade com hábito beliscador é outra coisa. Então, assim, não adianta, às vezes, você falar, você vai mudar hábito de vida, e chega num obeso que está cheio de distúrbio, que atrapalha ele a mudar hábitos de vida, e esperar que ele vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer. Mas a partir do momento que você entra com algumas coisas ali que minimizam os problemas dele, você consegue, às vezes, fazer ele fazer mudança de hábitos de vida, e aí a mudança de hábitos de vida faz com que ele consiga tirar todas as medicações. Então, não é que eu sou contra a medicação, eu sou contra o uso de medicamento como se fosse algo natural e saudável. Se você está precisando tomar remédio, é porque você tem que mudar hábitos de vida.
Que tem alguns profissionais que acaba ganhando dinheiro com esses medicamentos e vai passando para as pessoas e mantendo as pessoas nesse vício de medicamento, né? Que o certo era por um período curto, igual você disse, para tratar o problema e depois... Mas tem pessoas que ficam nisso o tempo todo. E alguns profissionais mantêm isso. Na verdade, a medicina tradicional, o que eu aprendi lá na faculdade é sintoma, remédio, sintoma, remédio, sintoma, remédio. Então, não é nem... às vezes de mau caratismo que o médico prescreve essa quantidade infinita aí de medicamento que está sendo prescrito. É porque ele foi ensinado aquilo. Mas essa medicina está levando as pessoas à doença. Então, se nós queremos viver bem e melhor, nós precisamos ir contra isso. Remédio para curto período, duas ocasiões, ou curto período de tempo para conseguir mudança de hábito de vida, ou você já está doente e aí você tem que ver custo-benefício do uso de alguma medicação. Mas não existe vida saudável com o uso de medicamento em tempo prolongado. É comum você ver lá no consultório, o cara chega, tem alguma doença? Não, não tem nenhuma. Toma alguma coisa? Tomo omeprazol, fluoxetina, Viagra uma vez na semana. Remédio para dor semana inteira. Então, assim, o cara tá doente, ele só não sabe que ele tá, mas ele tá completamente doente. Falando sobre tudo isso, eu acho que é muito importante aqui para você explicar um pouco o que é hábito e como ter uma rotina de vida e de bons hábitos. É muito interessante explicar o que é isso. Hábitos são reações que o teu organismo vai começar a ter de forma automática, sem você precisar ter gasto energético para pensar e se programar para ter. E isso normalmente ele vem dos nossos exemplos na infância, vem do que a gente aprendeu ao longo da vida. Tudo isso vai criando hábitos. E hábitos podem estar te levando ao processo de doença, como podem te levar ao processo de saúde. Só que é interessante saber que você não está condenado a ter os mesmos hábitos. Por quê? O organismo é uma máquina de economizar energia. E tudo que você faz de forma rotineira, o organismo vai tornar aquilo um hábito para você ter um gasto energético menor. Então, o grande segredo de se criar hábito saudável é você saber o que você tem que fazer e criar uma rotina e manter aquela rotina. Toda rotina que você manter por mais de 63 a 90 dias vai virar hábito. E aí você começa a fazer de forma automática. Então, num primeiro momento, é um sacrifício o cara que come mal passar a comer bem. O cara que não faz atividade física passar a fazer atividade física. Mas depois que ele criou aquela rotina, teve disciplina para manter ela por pelo menos 63 dias, aquilo vira um hábito e ele começa a fazer de forma automática. Aí tudo na vida dele começa a funcionar. Legal. Agora que é o que as pessoas têm mais dificuldade é começar, né? Hoje em dia as pessoas, tem poucas pessoas praticando atividade física e procurando a saúde. Por onde começar? Baterias de exame? Quais são as vitaminas? O que falta aí que atrapalha as pessoas a começar? Se o cara tá obeso, doente, sem motivação, eu acho que ele tem que começar procurando um profissional que pode orientá-lo. Porque é aquilo que nós estávamos falando. Não adianta você pôr o cara para fazer uma dieta restritiva se ele tiver com ferro baixo, vitamina C baixo, testosterona baixo, cortisol alto. Porque você vai pôr ele para fazer dieta restritiva, ele vai perder mais músculo do que gordura. Então não adianta você colocar uma pessoa doente para fazer mudança de hábitos de vida, que muitas vezes ela não tem capacidade de emagrecimento, por exemplo. Então eu sempre costumo falar a mesma coisa no consultório. Todo mundo sabe que nós precisamos fazer dieta e atividade física para ter uma vida saudável. Mas pouca gente sabe que muitas vezes nós precisamos estar saudável para conseguir fazer mudança de hábitos de vida. Então a primeira coisa que eu acho
num caso que já é diagnóstico de doença como a obesidade, é procurar alguém capaz de dar essas orientações. Para começar a emagrecer, são 5 coisas que são muito importantes. Por exemplo, é aquilo que nós estávamos falando, emagrecer, perder gordura. Então, se você está desviando para o lado da musculatura, você está engordando, na verdade. E o que vai fazer com que você desvie para o lado da gordura? Tipo de atividade física que você vai fazer, e aí, no caso, a melhor opção é musculatura. Vitaminas e sais minerais. Se você está com uma vitamina B baixa, não adianta você entrar em dieta, você tem que repor primeiro para poder fazer dieta. O teu nível de estresse durante a dieta. Se ficar muito estressado para fazer dieta, não adianta, você vai desviar para o lado contrário. Níveis inflamatórios. Se você tiver inflamado, você não gera energia através da gordura, então não adianta você entrar em dieta. Então, esses 4 itens aqui, isso aqui você tem que fazer de qualquer jeito antes de começar a emagrecer. Porque esses 4 itens aqui incluem substância natural e mudança de hábitos de vida. O grande problema é que tem o 5º item também, que é a parte hormonal. E a parte hormonal, devido a tecido gorduroso ser um tecido endócrino, muitas vezes a parte hormonal só vai começar a melhorar a hora que você já perdeu uns 10 quilos. E aí, às vezes, você precisa de ajuda médica para conseguir tratar alguns distúrbios durante curto período de tempo para conseguir emagrecer. Eu concordo plenamente com tudo que você disse sobre fazer esse check-up antes, mas se for pegar a grande realidade da sociedade hoje, o nível de salário mínimo que as pessoas ganham, eu acho que fica um pouco inviável, por exemplo, procurar um médico especialista dessa área para fazer todo esse check-up. Aí como que essa pessoa começa? Qual que seria uma melhor indicação? Ela começar pelo menos com uma atividade física, que a atividade vai melhorar essas inflamações, porque passar por uma consulta e depois mais medicamentos, hormônio que às vezes precisa e vitaminas que precisa repor. Se for pegar a grande maioria da sociedade hoje, no meu ver, eu acho que ela não tem essa condição. Aí são 2 coisas. Uma, assim, hormônio, remédio, isso aí é bem mais caro, né? Agora, por exemplo, essas vitaminas que eu te falei, você faz no posto de saúde. Faz. Vê a tua ferritina, vê teu complexo B, tudo isso aí você consegue ver em posto de saúde. E às vezes está um ferro. E esse atendimento também elas conseguiriam em um posto. Aí eu já não sei se tem médico lá que vai conseguir fazer essa linha. Mas às vezes pode tentar conversar com o médico lá para pedir algum desses exames. Porque mesmo na classe mais baixa está tendo muita obesidade também, né? E aí, assim, de qualquer jeito, a mudança de hábitos de vida não vai fazer mal para ninguém, né? Por exemplo, fazer atividade física, você já está tendendo a emagrecer, se você fizer musculação, porque está diminuindo a inflamação, isso aí já está te ajudando a emagrecer. Tirar da vida pelo menos 3 alimentos, que é o que engordou todo mundo. Tá? Depois da revolução industrial e da expansão dos veículos de telecomunicação, passou a ser normal 3 alimentos no dia a dia que antigamente não era tão comum assim, que é doce, produto industrializado, chips, bolacha, refrigerante e carboidrato branco. Pizza, pão, salgadinho. Isso daí é o que engordou todo mundo. O que fez o pessoal sair de 9% da população com sobrepeso para 60% da população com sobrepeso não é a quantidade de caloria. A quantidade de caloria dos alimentos não mudou tanto. O que mudou foi esses picos de insulina. Então a primeira coisa que você tem que fazer se você quer emagrecer é tirar isso da tua vida. Isso aqui é para de vez em quando, não é para todo dia. E a inatividade física das pessoas que cada vez está mais parado, né? E tem algumas coisas também que é interessante falar. Todas as vitaminas que são hidrossolúveis, você pode suplementar sem medo de toxicidade, porque elas vão sair na urina.
Então, complexo B, vitamina C, coenzima Q10, PQQ, tudo isso daí são substâncias que, se você está obeso, provavelmente você vai precisar, e são substâncias hidrossolúveis. Agora, tem algumas vitaminas que acumulam no corpo, aí tem que ter mais de dificuldade. Mas substâncias anti-inflamatórias, complexo B, vitamina C, isso aí qualquer obeso que quiser emagrecer precisa tomar. O obeso, ele tem, devido normalmente à resistência insulínica, uma dificuldade de absorção de vitamina C intracelular. Então, o obeso, ele precisa pelo menos de 3 vezes mais vitamina C do que uma pessoa comum. E é um dos motivos da obesidade levar tanto a câncer. 3 vezes normal que você diz é naqueles níveis de referência. Quando tá boa ou ruim. Não é os níveis do sangue, né? É o nível de consumo, tá? Eu para todo mundo, eu passo pelo menos 500 miligramas de vitamina C por dia. O obeso mórbido, ele tem muitas vezes 1.500 miligramas. Então, e vitamina C é hidrossolúvel, ela não causa toxicidade. Então, é melhor você pecar por excesso do que você ficar na falta. Show de bola. Isso acho que vai ajudar bastante a galera aí. Uma das causas da obesidade dar muito câncer é essa falta de vitamina C. A vitamina C intracelular, ela inibe a hidroxila, que é uma das coisas que vai matar e prejudicar a célula, levando muitas vezes a distúrbios do DNA. Show de bola. E como superar os obstáculos na busca da saúde, do emagrecimento, parte de organização, lista de tarefas, persistência para ter disciplina? O que você poderia ajudar as pessoas com isso? Na verdade, eu acho que é a orientação da rotina que você tem que seguir. É legal fazer lista de tarefa. Então, por exemplo, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ao longo do dia eu vou fazendo a lista de tarefas dali do que eu estou fazendo. E aí tem que ter disciplina mesmo. A sociedade vai querer... fazer não querendo fazer, né? A sociedade vai querer te desviar, o teu corpo que não está saudável vai querer te desviar. Mas se você conseguir manter aquilo ali por pelo menos 63 dias, as coisas já vão começar a ficar de forma mais automática. E aí fica muito mais fácil de fazer. O futuro da medicina e a saúde pessoal? Na minha, puxando um pouco para a minha área, eu acho que o futuro da medicina é a medicina dos hábitos de vida mesmo. O organismo é aquilo que eu sempre estou falando aqui. O organismo, ele é feito para funcionar. Ele não está funcionando por tudo isso que nós estamos fazendo de errado. Então, o organismo, ele tem mecanismo para você não ficar obeso. O próprio GLP-1 é uma substância natural, que o Ozempic é análogo ao GLP-1 e por isso que ele inibe a fome. Então, se o teu organismo estivesse funcionando, você ia ter produção de GLP-1 e não precisa tomar remédio. Então, a cura, a longevidade, a qualidade de vida não está em medicamento, está em você conseguir fazer com que o teu organismo funcione. E isso vai contra a medicina da indústria farmacêutica. O que deixa a indústria farmacêutica rica é você tomar um remédio pro resto da vida. Então, você não vai ver a indústria farmacêutica patrocinando trabalhos para provar que você não precisa de remédio. Vai ter vários trabalhos patrocinados aí para provar que o medicamento vai te fazer bem. E aí entra o grande problema que está tendo na medicina de hoje. Porque quem patrocina a maioria dos trabalhos é a indústria farmacêutica. Então é por isso que cada vez tem mais remédio, cada vez nós estamos mais doentes. O lucro vem do uso crônico de medicação. E a saúde vem da falta de uso de medicação. Concordo plenamente. O uso de medicamentos para emagrecer, quais as opções do mercado? E fala um pouquinho sobre essas opções.
Quais são os remédios para emagrecer que tem hoje no mercado? Hoje nós temos o Saxenda, que é da linha da liraglutida. Nós temos o Ozempic, que é a semaglutida, que é a mesma linha, mas muda um pouco. Tem o Rybelsus, que é, na verdade, o Ozempic oral, é a semaglutida oral. Tem o Contrave. O Contrave é uma associação da bupropiona, que é um remédio para ansiedade, que aumenta dopamina e epinefrina. Só que essa epinefrina, ela inibe a fome. Só que por alguns outros mecanismos associados ao sistema GABA e os receptores de opioide, essa epinefrina é inativada. Então a bupropiona tira a ansiedade através da dopamina, mas ela não inibe a fome. Aí, associando uma medicação que é o naltrexone, que inibe esses receptores opioide, a associação dos dois cria um mecanismo sinérgico que vai fazer com que iniba a fome. É muito interessante esse remédio para quem come muito por ansiedade. Porque ele combate a ansiedade, aumenta o teu poder de foco e inibe a fome. Agora, só vale a pena tomar medicamento se for com acompanhamento médico para fazer dieta extremamente restritiva. Você tomar remédio que inibe a fome Acho muito importante você bater nessa tecla. Para fazer dieta normocalórica, você só está piorando a situação. Com 90 dias, aquilo ali já tendeu a criar um hábito. E o hábito vai fazer com que depois o teu organismo se acostume com aquilo e passe a achar que aquilo é normal. Então, a hora que você tirar, você tende a ter a tendência de ter fome exagerada. Então, é por isso que eu só uso essas medicações se for para fazer dieta extremamente restritiva e menor que 60 dias. Porque aí você vai conseguir um emagrecimento em curto período de tempo. É lógico que nós temos que fazer tudo aquilo que nós conversamos em volta para conseguir esse emagrecimento. Não adianta só tomar a medicação. E aí esse emagrecimento, muitas das vezes, vai conseguir melhorar de forma natural a tua parte hormonal e aí vai te dar a disposição, a capacidade de emagrecimento que você precisa para fazer mudança de hábitos de vida. Mas continuando, nós temos ainda... Esse Orlistat aqui, desculpa te cortar, esse Orlistat aqui mesmo, ele não deixa a pessoa absorver gordura, né? Tem pessoas que tomam ele só para comer até morrer alguma coisa para não absorver aquela gordura. Na verdade, ele vai diminuir a absorção de gordura. O que é uma grande bobagem no emagrecimento. Até porque vai diminuir a absorção, por exemplo, de ômega 3, que é anti-inflamatório. E nós sabemos que a inflamação é uma das principais causas da obesidade. Então, esse remédio é um remédio que eu não uso muito, até porque é o que nós estávamos comentando também. A gordura, essa lenda de que a gordura é a causa da obesidade, isso daí já ficou para trás há muito tempo. O que se sabe hoje que a grande causa da obesidade, que fez da década de 30 para cá, foi esses picos de insulina. E a gordura não dá pico de insulina. Então, não é uma medicação que eu costumo usar no consultório. Além de ter efeito colateral, né? Porque diminui a absorção de gordura da diarreia. E muitas vezes o obeso precisa de ômega 3 para conseguir emagrecer. E aí você toma um remédio que diminui a absorção. Eu vou terminar de falar sobre as medicações e aí depois a gente fala um pouco de ômega 3. Nós temos também a sibutramina e o Vevance. Esses aí, eles são da linha das anfetaminas, das catecolaminas. Eles aumentam o metabolismo basal e eles inibem a fome. Grande problema disso. Primeiro grande problema disso é que mexe com o sistema nervoso central, aumenta a irritabilidade, pode piorar a depressão, a ansiedade, que é uma das principais causas da obesidade.
Então também é medicação que não uso no consultório. E além disso, as catecolaminas e as anfetaminas, elas desviam para o lado contrário. Elas tendem a desviar a geração de energia para o lado da proteína. Então, tomando essas medicações, você tem uma tendência maior a queimar músculo do que gordura. Então, não é uma medicação que eu uso bastante no consultório. Ficou faltando aqui a gente falar do Monjaro. O Monjaro, ele seria o Ozempic dos ricos, porque ele é muito caro. Mas ele tem uma coisa muito interessante. Esse é novo, né? Esse é o mais novo. E os resultados dele têm mostrado uma perda de peso muito maior do que o Ozempic, Saxenda ou qualquer outra medicação do mercado. Uma medicação que está tendo uma perda de peso aí semelhante à bariátrica. Então, é um medicamento interessante, sim, e eu vou explicar por que ele é interessante, esse medicamento. Ele também mexe no eixo das incretinas do GLP-1, que vai retardar o esvaziamento gástrico e vai inibir a fome, porque vai fazer com que a grelina, que seja o hormônio da fome, fique mais baixa. Mas ele age também numa incretina que é o GIP. Essa incretina, ela aumenta a sensibilidade do tecido gorduroso a hormônios que queimam gordura, como a testosterona, o GH, e isso é muito interessante, porque é uma das coisas que a gente tenta fazer no consultório e tem pouco recurso. O obeso, ele tem resistência da célula gordurosa a hormônios que vão gerar energia através da gordura. Então, além dele estar com testosterona, GH mais baixo, ele tem essa dificuldade. O GIP vai agir aí aumentando a utilização de gordura como fonte de energia. Então, ele vai desviar para o lado da gordura e vai favorecer muito o emagrecimento. Mas é lógico assim, só vale a pena você tomar uma medicação como essa, se for para fazer todos aqueles outros 4 itens que a gente comentou aqui. O tipo de atividade física correta, reposição de vitaminas e sais minerais, diminuição dos níveis inflamatórios, controle do estresse. Controle do estresse. Esses 4 pilares, por quê? No meu ver, o que eu vejo, a grande maioria das pessoas que buscam esses remédios de emagrecimento, na grande maioria das vezes é aquela pessoa que ela não quer esforço, ela quer uma fórmula mágica, ela quer ir lá e resolver o problema dela. Ela vai no médico, já eu vejo na academia, ela até fala pro médico que ela vai fazer tudo, mas o que ela tá querendo é só o remédio. Aí ela emagrece, perde esse peso por conta da medicação, na hora que ela tira essa medicação, ela engorda o mesmo tanto ou mais do que ela engordou. Na pós que eu fiz em obesidade, o grupo de estudo que foi no dia da aula prática lá, eram 5 obesos. Dos 5, 4 tinham ficado obesos com a sibutramina. Começou tomando lá atrás para perder 5, 10 quilos e hoje está com 50, 60 quilos acima do peso. É isso que eu estava te falando, do efeito colateral dela. E é por isso que eu não uso. Ela desregula o sistema nervoso central, o que leva à ansiedade e muitas vezes depois dá efeito rebote, piorando muito o ganho de gordura. Além disso, quando a gente aumenta muito o metabolismo basal às custas de catecolaminas, anfetamina, esse tipo de coisa, o que o organismo entende? O organismo entende que ele está hiperestimulado. E se você mantiver aquilo lá por mais de 90 dias, o organismo vai entender que ele tem que parar de produzir as catecolaminas dele. E aí, a tendência, a hora que você tirar, o teu organismo tá com o metabolismo lá para baixo. Além do que, ao longo do tempo, dependendo do tempo que você usar isso aqui, você vai queimar muito músculo e aí vai fazer ter o problema rebote, com certeza. Então, assim, remédio é a última alternativa, em último caso, para pessoas específicas, durante curto período de tempo e sobre acompanhamento médico. Quando eu uso essas medicações aqui, eu faço acompanhamento diário,
que vai durar 80 dias, 40 dias de dieta restritiva, mais 40 dias de mudança de hábito de vida. Eu não passo nenhuma dessas medicações aqui para ninguém sem acompanhamento diário. Por quê? Porque isso aqui é a última coisa que tem que fazer. E esse pessoal que chega lá no consultório, doutor, fiquei sabendo que tem uma medicação que vai me emagrecer, eu preciso disso, tal, é que eu vejo que ele acha que a medicação é o que vai emagrecer ele, eu já ponho para correr do consultório. Porque é paciente que vai me dar problema. Vai dar trabalho. Então, assim, lá, quando entra com algum medicamento, é sempre depois de uma conversa com o paciente. Falou, nós vamos tomar essa medicação para isso, para isso e para isso. Você tem que fazer isso, isso e isso. Você está disposto a fazer isso? Se tiver disposto, às vezes por um curto período de tempo ali, vai fazer com que a gente tem protocolo lá que dura 40 dias, perde de 10 a 15 quilos. Se te fizer todo esse controle em volta, de massa muscular, vai perder 0,5 e muitas vezes até ganha massa muscular. Então, chega no final de um protocolo desse, o cara melhorou tudo. Parte hormonal melhorou com o emagrecimento correto, inflamação melhorou com o emagrecimento correto, autoestima melhorou, o cara tem mais disposição porque ele tem a mesma força com 12 quilos a menos. Aí isso tudo vai dar para ele uma qualidade, uma disposição que ele não tinha para a gente poder fazer a mudança de hábito de vida, que é o que realmente vai resolver o problema dele. Sensacional. Agora, tomar remédio igual esse pessoal está tomando, chega lá no consultório, faz 2 anos que eu tomo Ozempic. Essa semana eu tive uma paciente que, devido ao uso do Ozempic, teve pancreatite. Não acompanhamento comigo, lá atrás. Aí chegou lá no consultório, ela já tinha tomado todas as medicações. Ozempic, quando ela deu pancreatite, estava tomando em dose acima do recomendado. Aí eu falei para ela, você tinha que ter vindo aqui há 3 anos atrás, antes de fazer esse monte de besteira que você fez. Agora está mais complicado, porque agora a tua massa muscular está lá embaixo, você já tem contraindicação para uso dessas medicações que interferem na função pancreática. Então, assim, fazer errado é melhor não fazer. Eu peguei um caso recentemente agora, que eu acho até legal falar para você falar sobre, uma pessoa que ela fez bariátrica, emagreceu absurdamente, né? E depois de um tempo ela começou, porque não mudou os padrões, os hábitos, né? Começa a comer e começa a ter um reganho de peso. Essa pessoa, ela estava tomando diurético, às vezes 3 a 5 por dia, só para o peso não subir. E mesmo às vezes você falando para uma pessoa dessa que ela está perdendo líquido, ainda essas pessoas estão tão complexadas que elas não escutam a verdade e elas continuam fazendo aqueles processos malucos. Não, sobre bariátrica, quem fez bariátrica depois dos 40 anos e não teve nenhum cuidado desses aqui que a gente está falando, piorou a situação, todos. Vai perder colágeno, perder o músculo, e assim, sobre bariátrica, 50% volta a engordar em 5 anos e em 10 anos 80% volta a engordar. Isso, o cara tirou um pedaço do intestino dele e mesmo assim ele volta a engordar. Isso é a maior prova que não é excesso de caloria que faz engordar. O que faz engordar é distúrbio hormonal e comportamentos completamente errados. E quem fez bariátrica precisa de acompanhamento médico pro resto da vida, porque vai ter déficit de absorção de ferro, déficit de absorção de vitamina C, de vitamina B, nada vai funcionar mais adequado. Ele tirou um pedaço do intestino que era responsável por absorver nutrientes para ele. Então ele tem que fazer reposição, muitas vezes por via injetável, pro resto da vida. Então, o pessoal tem que parar de procurar soluções sem mudança de comportamento. Não existe solução sem mudança de comportamento. Existem coisas que podem te ajudar a ter uma vida mais saudável? Existe, e lá no consultório, se tiver indicação, nós vamos usar.
Agora, a pessoa que vai lá, eu quero tomar remédio para eu poder beber à vontade, eu quero tomar remédio para eu poder comer à vontade, tá completamente errado. Não tem a mínima noção do que tem que fazer. O que te levou, quando a pessoa está obesa, ela tem vários distúrbios que tendem a fazer com que ela engorde mais e que ela tenha dificuldade de mudança de hábitos de vida. Agora, o que levou ela a ficar obesa foi os hábitos de vida que ela teve quando ela ainda era saudável e que levou ela a ficar obesa. E que tem alguns médicos que pedem para a pessoa ganhar de 15 a 20 quilos para ela entrar no padrão de obesidade para ele fazer a cirurgia. Na verdade, isso aí já é, na minha opinião, antiético. Pensar só em ganhar dinheiro, não está pensando em nada do paciente. Que vai piorar os vícios dela para ela engordar 15 a 20 quilos a mais e depois cortar. Para poder operar. Na minha opinião, é antiético isso. Antes da gente falar sobre anabolizante, eu queria chamar aqui para vocês não esquecer do nosso patrocinador oficial do nosso podcast, que é a Farmácia Floraderm. Vou colocar o QR Code aqui de novo. Se vocês estão procurando vitaminas, tudo que a gente está falando aqui, se algum médico fazer alguma indicação que seja específica na dosagem correta, é só você colocar o QR Code aqui, que a Farmácia Floraderm vai atender vocês, tá bom? Uma das perguntas aqui mais importantes que as pessoas perguntam bastante, as pessoas têm muita dúvida, muito medo, e eu gostaria que você falasse pra gente sobre anabolizante, o que é, quais os riscos, quais as indicações. Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é quebrar alguns mitos. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Medicina, ela é extremamente conservadora na prescrição médica de anabolizante. E mesmo assim tem pelo menos 4 indicações que nós podemos prescrever sem ter grandes necessidades de justificativa, que são neonato com micropênis, no paciente aidético, nos pacientes grande queimados e em alguns tipos de câncer. Então a primeira coisa que nós temos que quebrar de mito é que se anabolizante causasse câncer, ele não iria ser usado no tratamento de câncer de mama, por exemplo. Se anabolizante desse tanto problema renal, ele não poderia ser usado para grandes queimados, que está com o rim totalmente sobrecarregado. Se anabolizante desse tanto problema no fígado, se fosse tão hepatotóxico, ele não poderia ser usado para paciente aidético em uso de antirretrovirais. E se anabolizante com prescrição médica bem orientado pudesse matar alguém, não seria prescrito para recém-nascido. Então, o grande problema do uso do anabolizante é a ignorância. Metade da população poderia, às vezes, em alguns casos específicos, estar usando anabolizante e tendo benefício para a saúde e não usa por conta de, às vezes, um preconceito, uma falta de informação. E é o pessoal que muitas vezes que usa os doidos da academia, que não tem noção nenhuma do que está fazendo, não está em acompanhamento médico e acaba usando de forma errada e vai acabar morrendo mais cedo por conta disso. E aí as pessoas acabam vendo essas mortes ou essas complicações, os próprios médicos de Santa Casa em si, e depois eles acabam passando esse medo para o restante das pessoas. Por conta desse uso errado, acaba afetando o uso certo, né? A falta de orientação mesmo e a falta até de conhecimento, porque às vezes não estuda sobre anabolizante e aí acaba passando informação errada até quem deveria estar passando informação certa. Hoje, 97% do pessoal que está tomando anabolizante está trazendo de contrabando do Paraguai. Então, se fosse o problema fosse na prescrição médica, o cara estava comprando na farmácia da esquina. Ele não estava contrabandeando anabolizante. Então, o que falta é a devida orientação para ser orientado a tomar da forma correta e quando tem indicação.
A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Medicina em geral, ela é muito criteriosa para isso. Para a gente prescrever o anabolizante, tirando essas 4 situações que já está documentada como prescrição, nós precisamos justificar no prontuário com clínica, com exames complementares, só então nós podemos prescrever. Então, quando um médico ali prescreve um anabolizante e carimba embaixo, ele está assumindo a responsabilidade sobre aquilo que ele prescreveu. Se é um médico de confiança que você sabe que estuda, é porque aquilo vai te fazer mais bem do que mal. Agora, se você está usando anabolizante porque o teu amigo da academia indicou, porque o nutricionista que não sabe nada de hormônio falou para você comprar, ou se porque o teu personal está trazendo do Paraguai, aí não tem jeito, amigo. Aí é remédio como qualquer outro, vai fazer mal e vai ter efeito colateral. Então, o grande problema é as indicações certas e a prescrição médica. Uma vez que o médico assumiu a responsabilidade ali, ele também vai ter problema se te causar problema. Agora, desses outros 3 que eu falei aí, a partir do momento que deu problema para você, ninguém mais te conhece. O nego não sabe nem quem que é você. Então, assim, se você quer usar anabolizante, acha que tem indicação, consulta um médico e vê se realmente tem indicação. Mas a grande verdade os que querem usar normalmente não têm indicação e os que não usam, que têm muito medo, os que têm indicação. Esse assunto aí, que uma das perguntas aqui era sobre hormônios, né? Que é leptina, grelina, GLP-1, testosterona e cortisol. Você acha que já respondeu essa pergunta? Só pincelar, a leptina é um hormônio produzido pelo tecido gorduroso que inibe a fome e aumenta o metabolismo basal. Então é aquilo que a gente falou, a obesidade só existe porque existe resistência a esse hormônio, que muitas vezes é causado pela própria obesidade devido à inflamação. A grelina é o hormônio da fome. A hora que o estômago esvazia, esse hormônio sobe, o que vai te gerar fome. E é por isso que medicamentos que mexem com o GLP-1, como o Ozempic, acabam inibindo a fome, porque retarda o esvaziamento gástrico. O GLP-1, isso que é uma incretina que eu falei agora. A testosterona, acho que a gente já comentou a função da testosterona, e o cortisol é o hormônio do estresse. O cortisol, em termos de distribuição de gordura, é o pior hormônio que tem. Ele forma gordura principalmente em região abdominal e cataboliza músculo. Então, a obesidade causada por estresse, ela é característica. É aquele empresário barrigudo com braço e perna fina, que antigamente era o que mais tinha. Hoje já mudou um pouco, porque os grandes empresários, eles já entenderam que cuidando da saúde deles, eles rendem mais. Então a maioria dos grandes empresários hoje cuida muito bem da saúde e não está nesse nível. Mas antigamente era a foto do empresário. Barrigudo, braço e perna fina e careca. Era mesmo. Agora a nossa última pergunta aqui. Vitaminas e suplementos, substâncias anti-inflamatórias, como ômega 3, complexo B e tudo mais, doutor? O ômega 3, ele é uma gordura essencial. O que são substâncias essenciais? Substâncias essenciais são aquelas que o teu organismo não é capaz de produzir. Então, você precisa consumir para ter saúde. E aí, dentro dessas gorduras essenciais, nós temos 3. Que é o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. O ômega 9 ele é neutro, mas ele tende a ser anti-inflamatório. O ômega 6 é pró-inflamatório, ele vai desencadear cascatas de reações que vão gerar inflamação. E o ômega 3 ele é anti-inflamatório. Então, para a gente ter uma vida saudável, a gente teria que estar tendo consumo de ômega 3 e ômega 6 na mesma proporção, no máximo 2 vezes a mais. E na nossa sociedade, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos consumindo
30 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Então nós estamos vivendo pró-inflamado. E aí entra a necessidade de reposição de ômega 3, para tentar contrabalancear essa balança. E aí é interessante saber comprar um ômega 3, tá? O que te vendem, o que é ômega 3 dentro da cápsula ali que estão te vendendo é o DHA e o EPA. Então a somatória do DHA e do EPA tem que corresponder a pelo menos mais de 50% da fórmula. Porque senão muitas das vezes você está consumindo ômega 3 e junto com mais ômega 6 e está piorando a situação. Porque a ideia é contrabalancear a balança. Em relação ao complexo B, o complexo B é um composto de várias vitaminas. Aí nós temos B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. São cofatores de todas quase as reações químicas do organismo. A B1 e a B6 estão muito vinculadas à produção de neurotransmissores, como a serotonina, a melatonina também, que é o hormônio do sono. Então, um déficit dessas vitaminas pode levar a estresse, insônia, devido só à vitamina baixa. A B12 é aquela que nós já comentamos, que é cofator do RNA, todas as proteínas precisam dela para a fabricação. A B9, que é o ácido fólico, está muito envolvido na formação do tubo neural, é por isso que é tão importante na grávida, né? E então, assim, vitamina D aqui é o próximo. Vitamina D, ela regula a autoimunidade, regula receptor hormonal e regula expressão gênica. Expressão gênica é o seguinte: o DNA é o livro de receita. A vitamina D é a receita que vai ser produzida. É ele que vai escolher a receita que vai ser produzida. Então, uma vitamina D baixa, ela está te predispondo a vários fatores. A produzir células neoplásicas, a deixar de produzir substâncias que te ajudam a emagrecer, a aumentar teus níveis inflamatórios. Emagrecimento, por exemplo, com vitamina... Insônia também ela está envolvida. Insônia, produção de testosterona. A vitamina D precisa... A gente precisa de vitamina D para produzir testosterona. E vitamina D hoje, através do sol, a grande maioria das pessoas hoje não tem contato com o sol mais. E o grande problema é que nós precisamos estar pelo menos 70% da área do corpo exposta para produzir a vitamina D de forma adequada. Então o pessoal sai muito no sol às vezes, mas é só com braço e cara para fora. Aí, devido a estar com a vitamina D... Com protetor solar no rosto ainda. E a vitamina D, quando ela está baixa, se você se expõe ao sol, você gera muito mais inflamação do que produção da própria vitamina D. Então, quando você faz isso e expõe pequenas áreas e o resto coberta, você tende a ter, por exemplo, a inflamação que pode levar ao câncer de pele. Então, antes de pensar em exposição solar, é interessante você manter a vitamina D pelo menos acima de 50. Vitamina K2 MK7. Essa daqui também é muito interessante. A vitamina K2 MK7, ela é o GPS do cálcio dentro do teu organismo. É ela que vai fazer a osteocalcina colocar o cálcio no osso. Porque o grande problema da velhice, você pegar um cara que está com osteoporose, muitas das vezes ele está com calcificação em lugares ectópicos e falta de cálcio no osso. Então não adianta você suplementar cálcio ou tomar vitamina D que aumenta a absorção de cálcio, que muitas das vezes você está aumentando o risco cardiovascular dele e o risco de doença dele. Porque ele está jogando o cálcio para depositar na parede do vaso, nas articulações. Então o velho, você tirar um raio-x de um velho que não tem uma boa saúde, está altamente inflamatório, ele tem calcificação no corpo inteiro, menos no osso. Além disso, ela estimula uma proteína que chama matrix-GLA protein.
essa proteína é capaz de retirar o cálcio que já está na parede dos vasos. Então, isso aí diminui muito o risco cardiovascular. É muito importante a suplementação dessa vitamina, tá? Coenzima Q10 aqui. A coenzima Q10 e o PQQ, além de serem altamente anti-inflamatórios, eles aumentam a efetividade das mitocôndrias, que é aquelas organelas que nós comentamos que geram energia através no corpo inteiro. E ela é a única responsável por gerar energia através da gordura dentro da célula. Então, muitas das vezes, você suplementa no obeso a coenzima Q10 e o PQQ, você vai aumentar muito a capacidade dele de emagrecimento. Vai melhorar o nível de atividade física dele. Sim, porque além de diminuir inflamação, que elas são altamente anti-inflamatórios, eles vão aumentar a utilização de gordura como fonte de energia. Também é muito interessante para quem tem colesterol alto, porque aí você utiliza mais colesterol como fonte de energia. Agora, o que vai fazer isso funcionar naturalmente vai ser a atividade física aeróbica, que vai aumentar número e efetividade de mitocôndria. E isso aqui vai aumentar 10%. Mas, às vezes, fazendo atividade física, você dobra a tua capacidade de utilização. É um empurrãozinho ali, né? É uma coisa para fazer em curto período de tempo e longo período também. Mas, assim, às vezes você tá querendo emagrecer lá, não dá tempo de fazer 2, 3 meses de aeróbico para começar a emagrecer e ter saúde. Aí, você entra com a coenzima Q10 e o PQQ, você vai melhorar um pouco a tua capacidade de emagrecimento. Aí só faltou aqui, ó, ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, ele é muito interessante porque ele age nos dois meios. Ele consegue agir no tecido gorduroso e consegue agir no tecido na água. Então, ele protege muito os outros antioxidantes, como o PQQ e a coenzima Q10. Ele é uma substância antioxidante, altamente anti-inflamatória, mas no obeso, às vezes você coloca PQQ e coenzima Q10, ele está tão inflamado que aquilo lá, em minutos, já é consumido por radicais livres ali. O ácido alfa-lipoico ele vai aumentar a vida útil desses antioxidantes, além de ser um antioxidante poderosíssimo. Eu nunca nem tinha falado desse. Muito legal saber. Doutor, e é isso. Gostou da conversa? Não, achei que foi muito boa. Acho que é legal passar para coisas, principalmente aqui para Fernandópolis, onde estão meus amigos de infância, que muitas vezes eu vejo na internet aí, tudo obeso, doente. Então, levar um pouco de conhecimento, né? Levar informação para as pessoas aí é muito bom. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer você por ter aceitado nosso convite, doutor. Gostaria que você falasse para a gente onde as pessoas podem te encontrar, rede social. Fala aí que a gente vai deixar na tela aqui para as pessoas. Eu acho que hoje em dia, para conhecer melhor o trabalho, o melhor lugar é o Instagram, né? Como que é o seu Instagram? Dr. Pedro Ferrari. Tem vários vídeos no YouTube também, tem o TikTok, tem o Facebook, mas o que eu posto coisa ali todo dia mesmo é o Instagram. Então é isso, galera. Muito obrigado, doutor. Galera, lembra que esse podcast é nosso. Não deixa de se inscrever no canal, compartilha com o máximo de pessoas possível, porque esse tipo de conteúdo aqui você pode salvar a vida de alguém, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Tamo junto e muito obrigado pelo terceiro episódio. Vamos fazer muito mais aqui. Abraço.